Hoje, então, eu estou coordenador do Laboratório de Transferência Gênica, aqui do Hemocentro, de Ribeirão Preto, e pesquisador associado do CTC, que é o Centro de Terapia Celular, e do NUTEC, que é o nosso projeto, efetivamente, para a produção de células CAR-T em grau clínico e uso clínico dessas células. A Amanda já apresentou a parte da fábrica, e hoje eu vou comentar um pouco sobre os princípios do tratamento com células CAR-T, um pouquinho do que o nosso laboratório tem feito para ajudar a avançar nessa área, e como que essas células CAR-T podem ser aplicadas em tratamentos outros, além das neoplasias. Tá? Então, vamos começar. O primeiro slide traz uma representação simplificada de como que uma célula T funciona, a grosso modo. E vocês que já tiveram imunologia já devem se lembrar muito bem. Então, o princípio de como uma célula T funciona, na verdade, foi usurpado na terapia com células CAR-T. Então, esse conhecimento foi, de fato, essencial para que a gente pudesse desenvolver esse tipo de terapia. Então, vocês sabem muito bem que, falando de uma maneira até simplista, a célula T ela é profissional em reconhecer e eliminar antígeno, enfim, células infectadas ou patógenas, e ela faz isso via mecanismo de reconhecimento desses alvos que ele considera como estranhos. E para que esse reconhecimento e essa ativação da célula T ocorra, são necessários pelo menos dois sinais. O primeiro sinal aqui, apontado pelo meu mouse, é do reconhecimento do antígeno-alvo pelo receptor de célula T, que é o TCR, que vai disparar o sinal número 1, e representado aqui por essa seta azul, e o segundo sinal necessário é a ativação de um receptor coestimulatório. Nesse caso está exemplificado o CD28, e a ativação desse receptor por ligantes, geralmente expressos por apresentadoras de antígeno, ativa esse segundo sinal e, em conjunto, eles vão ativar uma série de vias de quinase, fosfo-3 inositol, AKT e RAS, que vão culminar, por exemplo, na produção, no aumento da expressão de proteínas antiapoptóticas, né, que essa célula T não pode morrer, na produção de interleucinas que vão dar suporte à expansão dessas células e também a modulação de genes associadas à promoção da própria proliferação em si, né, como aumento da expressão de ciclinas, diminuição da expressão de inibidores de ciclo celular. E, obviamente, vão ativar genes associados à expressão de moléculas importantes para a atividade efetora das células T. Então, olha, é muito complexo o que acontece depois da ativação, mas quando a gente olha para cima, voltando todo o processo, fazendo a engenharia reversa de tudo isso, tudo se inicia com dois sinais. Tá? E foi justamente esse conhecimento que permitiu o desenvolvimento das células CAR-T anos mais tarde, ali no fim da década de 90. Então, o princípio da célula CAR-T nada mais é do que redirecionar a atividade citotóxica já natural da célula T contra um alvo específico que a gente queira. E para isso, a primeira tentativa, né, de fazer esse redirecionamento foi montar um receptor quimérico, que significa eles são partes de outros receptores, que em sua primeira geração, na sua primeira versão, tinham no domínio intracelular justamente a cadeia CD3-zeta do TCR, que transduz o sinal do TCR, lembra? O sinal número 1. E o domínio de reconhecimento, aqui a porção extracelular, é o que a gente chama de fragmento simples de cadeia variável, que é, na maioria dos casos, oriunda de um anticorpo monoclonal. A gente sabe que o anticorpo é profissional em se ligar a antígenos, enfim, qualquer antígeno que a gente queira. Então, a junção desses dois domínios, com a esperança de que, a partir da ligação do antígeno-alvo desencadeasse a ativação da célula T via transdução de sinal pelo CD3-zeta, levou à geração dessa primeira geração de receptores. Mas ele não funcionou muito bem, né? E a gente esperaria isso agora olhando retrospectivamente, porque falta aqui o segundo sinal integrado nesse circuito, certo? Que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, a segunda geração já incorporou o domínio de transdução de sinal de uma molécula coestimulatória, que podem ser várias, tá? CD28, 4-1BB, OX40, enfim. Em geral, CD28 e 4-1BB são os mais utilizados. E nesse movimento, a partir da ligação do antígeno, a gente conseguiria o sinal número 1 e número 2 para ativar a célula T e ter uma resposta produtiva. E aí, claro, como é um sistema modular, é muito fácil de mexer. Hoje o pessoal já inventou 1001 versões, então as gerações desses CAR-T evoluíram, então já tem a terceira com 2 domínios coestimulatórios, a quarta com um domínio mais a coexpressão, por
por exemplo, de uma citocina para tentar aumentar a função efetora. Enfim, isso aqui a gente pode ir até ao infinito. Mas o que é importante ressaltar aqui é que o de segunda geração ele é super eficiente, ele é todos os produtos comerciais aprovados, eles são baseados no de segunda geração, e que não necessariamente o de terceira e quarta são superiores à performance dos de segunda geração, tá? Eles são os mais utilizados atualmente. O princípio é simples, a Amanda já comentou, mas basicamente o CAR é expresso na superfície da célula T via transferência do gene codificante. O CAR convencional, ele reconhece proteínas na sua conformação nativa na superfície da célula, esse é o CAR convencional, vou mostrar outras construções para a gente tentar alvejar antígenos intracelulares, mas o convencional é essa configuração. E, obviamente, isso leva à ativação da célula T, e essa célula eliminaria a célula tumoral. E, saindo um pouco da construção em si, uma outra preocupação importante nessa terapia é definir um bom alvo molecular, né? Porque a célula CAR-T ela vai destruir o alvo, se ela não importa quem estiver expressando o alvo. Então é muito importante o alvo ter algumas características. E para exemplificar que características são essas, eu vou trazer os mais explorados, que são o CD19 e o BCMA, que estão aí na tela. O que vocês estão vendo nessa tela é o processo de diferenciação desde a célula tronco hematopoética, passando pela linhagem de células B e culminando no plasmócito, que é a célula produtora de anticorpo. Então, essa é a linhagem de célula B. Tá? Quando essas células de diferentes estágios sofrem mutações e podem gerar neoplasias, essas neoplasias vão refletir o estágio de desenvolvimento da célula de origem. Então, as leucemias agudas, elas vêm de mutações nesses progenitores mais precoces, linfomas e a leucemia linfocítica crônica, que de células B já mais maduras, e o mieloma múltiplo é uma doença de proliferação descontrolada do plasmócito. Bom, todas essas linhagens, da célula B até o plasmócito expressam CD19, e a partir do plasmócito você tem a expressão do BCMA. E as neoplasias correspondentes retêm a expressão desses antígenos-alvo. Tá? Então, qual que é a primeira característica de um antígeno bom para ser utilizado na terapia com CAR-T? Tem que ser expresso pela célula tumoral. E aqui o 19 e o BCMA são expressos por leucemias e linfomas de células B e pelo mieloma múltiplo. Porém, você tem um efeito colateral aqui, porque a célula saudável também elas expressam o CD19 e o BCMA. Então, como consequência do tratamento do CAR-T usando CD19 ou BCMA, você tem a morte dessas células saudáveis da linhagem B, o que não é fatal clinicamente, não é grave, porque você pode administrar isso clinicamente via reposição de imunoglobulinas. Então, duas características do antígeno ideal para CAR-T: tem que estar expresso no tumor, né, no caso de tratamento de neoplasias, e não pode estar expresso num tecido cuja eliminação seja letal. Esse é o caso aqui de 19 BCMA, e eles foram os primeiros a serem explorados para essa terapia, e obviamente, eles são enfim, as figuras de pôster desse tipo de tratamento, e reflete também no que nós temos de aprovação clínica já para a CAR-T. Então, hoje, o FDA americano, a agência regulatória dos Estados Unidos, tem aprovados 6 produtos baseados em células CAR-T, contra linfoma e leucemia de célula B, e 2 contra linfoma múltiplo. Vocês estão vendo a estrutura aqui, e 3 já são aprovados para uso comercial no Brasil. Então, duas características principais. Uma delas é que você está vendo o domínio coestimulatório, ou ele é o 4-1BB ou o CD28. O CD28 ele dá uma expansão mais rápida, dá mais toxicidade do que o 4-1BB, que tem uma expansão mais suave, uma persistência mais prolongada, e geralmente o 4-1BB ele tem uma melhor performance na leucemia aguda. O 28 ele performa tão bem quanto o 4-1BB nos linfomas e na leucemia linfocítica crônica. Então, já trazendo um pouco de informação para vocês de que os elementos do CAR, desse receptor, eles têm um impacto grande no resultado da própria terapia e são um ponto de otimização, um ponto de estudo e de otimização. E aqui eu trouxe só o exemplo do domínio coestimulatório. Uma outra informação que eu queria trazer para vocês é que a indicação do CAR-T está subindo de linha. O que significa isso? A primeira aprovação clínica foi para recaído refratário em terceira linha, por exemplo, aqui para linfoma, o Yescarta, em 2017. Depois, eles testaram a segunda linha de tratamento convencional. Então, quando
a pessoa tem uma doença, você tem linhas de tratamento, tem um protocolo, primeiro recebe esse tratamento, não responder, vai para a segunda, e até então, em 2017, ele estava aprovado para usar em terceira linha do tratamento. Depois, a empresa, a indústria que produziu o Yescarta, comparou o tratamento com CAR-T com a segunda linha. Se for melhor, ele pode ser aprovado para uso em segunda linha. E ele foi. Né? Significa o quê? Que a indicação está subindo de linha, o que implica que mais pacientes são elegíveis a esse tratamento. Se antes era terceira linha, quem chega em terceira linha é um grupo pequeno. Quem está em segunda linha é um grupo maior. E qual que é o impacto disso? O impacto disso, além da elegibilidade, tem um revés que é a toxicidade econômica. Porque o custo dessa terapia aqui no Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de uma infusão é de aproximadamente 2 milhões de reais, né? O que é muito pesado para países com baixa e média renda. E isso se agrava ainda mais à medida que mais pacientes são elegíveis a essa terapia. Isso causa um impacto importante. E eu digo isso para justamente justificar, do ponto de vista mais de aplicação, o porquê, em parte, do nosso interesse em investir no desenvolvimento dessa terapia aqui, porque a nossa ideia era desenvolver a terapia com CAR-T com tecnologia própria, nacional, que fosse possível de ser ofertada ao SUS a preço de custo. É um mecanismo já comum, até do próprio Hemocentro, do Butantan, cujo cliente exclusivo é o Estado, e ele paga o custo e alguma coisa para investir e manter a estrutura. Então essa é uma das saídas para a gente escapar da toxicidade econômica dessas terapias avançadas. Tá? Pode não funcionar em todos os casos, aqui a gente tem centros de excelência bons, não só aqui na Universidade de São Paulo, mas em outros, que a gente conseguiria absorver isso. Tá? E essa foi uma das nossas motivações, além da motivação científica. Bom, a terapia com célula CAR-T, ela funciona basicamente como está representado aqui, que é a coleta de célula T por leucaférese, a seleção de células T, uma purificação, né, para eliminar células que você não deseja, depois a transferência gênica do gene codificante do CAR na célula T, a Amanda comentou isso certamente, né? Depois que a célula CAR-T passa a expressar seu receptor na superfície, ela é expandida, criopreservada, mas você pode usar também fresco, mas é muito difícil do ponto de vista logístico usar a célula fresca, e aí você administra no paciente onde você espera que elas vão encontrar a célula tumoral e destruir o tumor. Então o princípio é bem básico. Aí aqui eu trago o primeiro dado pré-clínico, lá em 2019, da célula CAR-T anti-CD19, produzida aqui no nosso centro, e aqui vocês estão vendo camundongos com linfoma disseminado, então o que vocês veem em azul e colorido é o linfoma emitindo luz, que é uma plataforma que a gente tem aqui, e esse grupo da direita, ele recebeu aqui no dia 0, uma infusão única de 5 milhões dessas células CAR-T já produzidas na nossa fábrica, que na época era um laboratório pequeno, não era essa fábrica grande ainda. E vocês vejam que em 3 dias é impressionante, né? Ele eliminou completamente todos os focos de tumor em 5 dos 6 animais. Esse animal ele teve uma resposta parcial, mas isso aqui demonstra, né, o poder, a potência que essas células têm em vivo, e praticamente limpou todos os camundongos com essas neoplasias. Então, essas foram as primeiras evidências pré-clínicas de que a célula CAR-T anti-CD19 funcionava. E vocês podem ver o controle aqui, obviamente, o tumor progredindo. Esse gráfico mostra para vocês a quantificação desse linfoma. Vocês vejam aqui a resposta bem exuberante após tratamento com essas células produzidas em GMP. Depois disso, foi feito o primeiro tratamento, a Amanda apresentou o caso do primeiro tratamento, e eu vou pular para os tratamentos subsequentes para exemplificar para vocês tipos de resultados clínicos que nós obtivemos até agora. Nem todos respondem, então eu já começo até trazendo um caso de resposta parcial. Esse é o paciente número 3 com linfoma, isso é um PET scan, né? Tudo que está preto é tumor, obviamente o cérebro você exclui porque ele capta muito açúcar, e aqui é a bacia, tudo que parece bem laranja também é tumor, tá? E aqui 30 dias depois do tratamento você vê uma regressão massiva, né, dos focos de linfoma, lembrando que são pacientes em tratamento compassivo, então eles não tinham outra alternativa terapêutica, e portanto foram aceitos aqui, foram incorporados como pacientes de tratamento compassivo. Só que esse paciente, apesar da resposta bastante proeminente, ele tinha ainda alguns focos de linfoma, vocês podem ver aqui no externo, aqui no mediastino e aqui perto da bacia. Esse foco cresceu depois, tá vendo? Foi irradiado aqui na bacia, onde irradiou
foi eliminado o tumor, mas infelizmente o linfoma reapareceu, já aqui em cinza claro, em todas as regiões do corpo, e ele infelizmente faleceu, então foi uma resposta parcial, embora tenha demonstrado que a capacidade de tirar carga tumoral era impressionante. Pena que ele já estava nesse estágio de carga tumoral. E no momento a gente não poderia fazer o tratamento antes, porque justamente ele tem que seguir todas as linhas de tratamento, não fazer um experimental logo de cara por questões éticas. Mas o nosso estudo clínico ele visa mudar isso e ter um produto para linhas mais precoces. Essa aqui é uma adolescente que tinha uma leucemia aguda que recaiu para o sistema nervoso central. Então é gravíssimo, não respondeu a 2 transplantes halogênicos de medula. E o que vocês estão vendo aqui é uma biópsia desse lado aqui do líquido cefalorraquidiano. E tudo isso é blasto leucêmico que entrou no sistema nervoso central. E depois do tratamento, uma nova biópsia mostrou a presença de células T saudáveis só, então todo o blasto leucêmico foi eliminado, indicando que a célula CAR-T consegue atravessar a barreira hematoencefálica e combater tumores que estão nessas localizações mais difíceis. E aqui é um dos casos talvez mais impressionantes, aí uma resposta completa e remissão completa. Isso aqui é um linfoma, assim, absolutamente tomado por linfoma baço, todo carregado de células tumorais, e aqui 30 dias depois do tratamento você tem a remissão completa desse paciente, que enfim, conseguiu amarrar o cadarço do tênis, que ele não conseguia nem vestir tênis por causa da linfopatia que tinha, por causa do linfoma. Então, nós continuamos esse tratamento compassivo com pacientes que já não têm alternativa terapêutica, mas ao mesmo tempo fizemos uma parceria com o Instituto Butantan, estratégica para a construção de uma fábrica que é chamada Nutera, que a Amanda apresentou para vocês, e em setembro nós aprovamos o estudo clínico que é chamado de Cathedral, e nós vamos tratar 81 pacientes, e após todo esse processo a gente espera que nós consigamos o registro dessa terapia como um produto e a partir daí oferecê-lo pelo SUS, tá? Do ponto de vista de pesquisa, a gente tem alguns interesses, eu vou só exemplificar alguns poucos aqui por questão de tempo. Então, além de toda essa atuação aplicada em si, nós estamos desenvolvendo construções contra novos alvos e tentando melhorar a terapia também. Então, 2 exemplos para ilustrar são construções alternativas ao CAR convencional para a gente conseguir fazer com que nossas células reconheçam antígenos intracelulares, né, que são a vasta maioria dos antígenos tumorais, a minoria é de superfície. Então, a gente está tentando mudar, usar outras construções. A primeira é esse TCR artificial. O TCR ele é profissional em reconhecer antígenos que são apresentados pela molécula de HLA, inclusive intracelulares, então você poderia usar esse sistema para reconhecer esses alvos intracelulares. Esse é o trabalho da Rafaela, que produziu células T expressando a cadeia alfa e beta de um TCR artificial contra um antígeno que a gente chama de NY-ESO1. Então aqui é o esquema, basicamente ela coexpressa essas cadeias roxas aqui, e ele vai reconhecer esse antígeno que é intra, que ele só consegue ser exposto via apresentação HLA, e um CAR convencional não conseguiria alvejar essas células. Então ela produziu essas células, aí vou sumarizar bem rapidamente, são 2 construções, esse é um melanoma, um tumor extremamente agressivo, né, que vocês já conhecem bem. Esses 2 grupos foram tratados, olha, uma resposta excelente, ainda mais considerando o tumor sólido, que a taxa de resposta é horrível, 5% de taxa de resposta na clínica, ao passo que nas leucemias e linfomas é 50%, 60%. Ela conseguiu uma resposta muito boa, e aqui são as células T não tratadas, vocês veem a manutenção do tumor. Então, isso, por exemplo, já é uma nova neoplasia a ser alvejada. Uma construção alternativa também é um CAR, mas ele não é um CAR normal. Esse CAR ele é oriundo de um anticorpo, o domínio de reconhecimento ele é oriundo de um anticorpo capaz de reconhecer o complexo antígeno HLA de um antígeno chamado MAGE-A4, também expresso em várias neoplasias, mas também intracelular. Então, já foi desenvolvido, né, um anticorpo que se liga a esse antígeno intracelular, apresentado pela molécula de HLA, e se você consegue fazer um anticorpo, você consegue fazer um CAR, lembra? Então, basicamente, nosso CAR ele tem o domínio de reconhecimento oriundo desse anticorpo, e por isso ele age como se fosse um TCR, reconhecendo o antígeno pelo HLA, mas ele não é um TCR. Tá? E ela demonstrou a prova de conceito dessa construção contra mieloma múltiplo, então é um novo alvo, e esses são os animais tratados, o tratamento aqui na linha vermelha, mostrando uma regressão completa em 4 dos 6 animais, e os controles aqui mantêm a carga tumoral. Então,
enfim, a gente tem na parte da pesquisa investigação sobre os alvos, e eu vou comentar brevemente sobre os desafios que a gente tem, na verdade, para melhorar essa terapia. A gente fala muito aqui do linfomielocemia, funciona bem, alguns não respondem, a gente precisa melhorar isso também, mas em tumor sólido, é como eu disse, né, 5% de taxa de resposta, e a vasta maioria dos tumores são sólidos, não são os hematológicos. Bom, o que limita a eficácia? O primeiro fator que limita a eficácia é o que a gente chama de fitness da célula T. É o estado dela de exaustão, enfim, é uma palavra meio abrangente, que quer dizer muita coisa, mas esse trabalho traz alguns elementos disso. Então, em azul e verde, são células CAR-T de pacientes que responderam bem ao tratamento. Em preto e vermelho, de que não responderam. Então, quem responde bem, as células CAR-T boas, elas têm alta expressão de genes associados à memória imunológica e baixa expressão de genes associados à glicólise. Isso, a glicólise é um metabolismo muito associado à efetora, né, às células de efetora e não de memória. E também baixa expressão de genes associados à exaustão. Tá? Então, melhorar as células de memória e modular o metabolismo pode ajudar a melhorar a persistência das células CAR-T. Aqui é um estudo que mostra a eficácia de duas construções. Uma delas funcionou muito mal e a outra muito bem, e a única diferença era uma dobradiça no domínio de reconhecimento. E eles observaram que a dobradiça curta leva à oligomerização do CAR na superfície da célula, então elas ficam todas juntas aqui, ó, tá vendo? E começa a disparar um sinal tônico, que foi bom para essa construção. Então, só de mudar o comprimento dessa dobradiça de 16 para 4 aminoácidos fez com que a eficácia fosse de uma eficácia ruim para uma eficácia excelente aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de que como pequenas estruturas, mudanças estruturais podem melhorar a eficiência. Outra limitação em tumor sólido é que as células não infiltram bem nos tumores sólidos, né? Então você tem um fenômeno que é chamado de exclusão imune, e aqui você tem uma análise histológica do tumor sólido mostrando um monte de célula T retida no estroma, tá? E tem uma dificuldade muito grande em infiltrar. Então você pode ter o melhor CAR do mundo, mas não vai funcionar, né? E para contornar esse problema, por exemplo, esse grupo coexpressou, além do CAR, uma quimiocina, CCL19, que fez com que, na versão anterior, essa célula CAR-T ficasse só na periferia, aqui em vermelho, mas com a quimiocina ela conseguia se distribuir por todo o tumor. Então, essa é uma solução. Só mostrando para vocês limitações e soluções que já estão sendo trabalhadas para tentar levar todo o sucesso do CAR-T em neoplasias hematológicas também para os tumores sólidos. E um outro interesse do nosso laboratório é o estabelecimento da terapia halogênica. Hoje ela é autóloga, é do paciente para ele mesmo. Então, às vezes, ele não sobrevive a tempo de receber, é caro porque você não consegue escalonar essa produção, uma terapia individualizada. E no laboratório, a gente usa uma abordagem para usar a célula T e aproveitar da tecnologia de edição por CRISPR-Cas9 para tirar o TCR da superfície, né? Porque o TCR, se ele está na célula T, eu não posso transpor essa célula T de um doador para o outro, porque ele vai reconhecer o tecido do outro receptor e gerar uma doença fatal chamada doença do enxerto contra hospedeiro. Então a gente usa edição gênica para tirar o TCR, deixar essa célula T universal, capaz de ser aplicada em qualquer paciente. Então a ideia é que a gente consiga gerar centenas de doses prontas para uso, congeladas, e consiga escalonar isso, reduzir custo, porque aí você abre diversas possibilidades. Então a Sara fez durante o mestrado dela esse projeto, que basicamente consistia na transdução da célula T para a expressão do CAR, e depois da transdução ela eletroporava as células CAR-T com um complexo de Cas9 e o RNA guia para deletar a cadeia alfa do TCR, é o gene que sustenta a formação do TCR, e com isso o TCR desapareceria da superfície, tá? Ela fez isso, e rapidamente aqui, porque meu tempo já está bem estourado, ela conseguiu demonstrar que a célula CAR nocaute, essa supostamente universal, ela consegue eliminar células neoplásicas in vitro tão bem quanto as células CAR-T normais, tá? Então esse é um projeto que eu tenho bastante interesse no laboratório em seguir e ver se a gente consegue escalonar isso. E para finalizar, as células CAR-T saindo da zona de conforto, que elas foram descritas nas neoplasias, mas elas já estão sendo exploradas em outras doenças. Célula CAR-T é uma máquina de destruir. Então, qualquer doença que você possa beneficiar o paciente via destruição
de uma célula doente ou de algum alvo, você pode usar uma CAR-T como agente terapêutico. Então esse é um slide carregado, mas é só para exemplificar o uso da célula CAR-T no tratamento de uma doença autoimune, que é o lúpus sistêmico. Então aqui foi utilizada uma célula CAR-T anti-CD19 para matar a célula B, que produz o anticorpo que causa toda a complicação da lúpus. Vocês podem ver que todos os gráficos mostram os indicadores da doença indo para baixo, então é um tratamento que funcionou, então ele está sendo explorado para doença autoimune. Você pode explorar o CAR-T também para infecção fúngica, que é um grupo que fez um anticorpo capaz de reconhecer esse aspergillus fumigatus, que dá infecção fúngica pulmonar. O anticorpo está aqui, marca bem a IFA dessa espécie em vermelho. Aqui já é a CAR-T CD8 já grudada na IFA e destruindo a IFA do fungo, e aqui é o pulmão dos camundongos tratados, ó, o controle não tratado com muita processo inflamatório, né, da infecção fúngica no pulmão, e aqui bem limpo pela utilização desse CAR-T contra IFAs, então contra infecções fúngicas, outra alternativa. Você consegue tratar até infarto, fibrose cardíaca com célula CAR-T. Esse grupo, a gente sabe que depois do infarto, fibroblastos ficam ativados, expressam algumas proteínas-alvo, como o FSP1, e passa a produzir muito colágeno. E aí cicatriza o coração e você tem a insuficiência cardíaca do infarto, quando você sobrevive. Então esse grupo fez CAR-T contra FSP1, que pega bem esse grupo de fibroblastos ativados, e no momento do infarto, quando administrado o CAR-T, ele destruiu esses fibroblastos ativados, e aí você tem uma redução drástica na fibrose. Olha aqui é o controle, a fibrose marcada em vermelho, e aqui o pulmão sem fibrose. Então é um tratamento também para insuficiência cardíaca. E por fim, você pode tratar até infecção viral, né? Aqui é um grupo que usou um CAR que combateu células TCD4 reservatórias de HIV. Quando a célula CD4 é infectada pelo HIV, ela expõe proteínas do vírus, você pode usar isso como alvo para destruir esses reservatórios, e aqui você pode ver o reservatório de HIV caindo pelo uso de células CAR-T anti uma proteína do envelope do HIV. Então, eu passei uns 6 minutos aqui já. A conclusão aqui foi muito rápida, a aulinha curta, mas era só para vocês terem uma ideia do princípio, as aplicações que vão muito além da neoplasia e entender também um pouco do nosso interesse aplicado e em pesquisa nesse tipo de tratamento aqui no Hemocentro. Com isso eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu laboratório de transferência gênica e a toda a equipe do Hemocentro, nossos colaboradores internacionais e a agência de fomento que nos dão suporte para o desenvolvimento dessas pesquisas. Tá? Muito obrigado.